vamos lá. Vamos colocar aqui o Pedro Serrano. Gente, bora lá do jeito que vocês puderem, através do superchat, através dos super stickers. É tudo cortina de fumaça, gente. Tudo cortina de fumaça. Entendeu? Deixa eu só ver se o Pedro Serrano aqui... Eu vou cortando o Pedro Serrano, tá? Vamos lá aqui. Ele que é daqui da PUC, aqui do lado. Vamos lá. Mas, exatamente o ponto que você está falando. Vazamento por parte da Polícia Federal. André Mendonça, está correto em pedir essa investigação? Claro. E ele já pediu. E vou dizer, tem que elogiar o ministro, porque isso é raro no Brasil. Né? Ele já tinha pedido no caso do Master, e eu vi, gozado que foi uma coincidência, eu vim aqui criticar o vazamento no caso do Master, logo, e ele tinha determinado a apuração, né? E critiquei o vazamento. Agora estou criticando no caso do Lulinha, e ele determina a apuração. Quer dizer, é correto, o ministro Mendonça tem agido, ele tem sido muito criticado em certos ambientes, equivocadamente, né? Quer dizer, ele tem agido de forma correta, né? Quando eu falo aqui, assim, para a gente sair do... A gente está há 30 anos aqui no Brasil, pelo menos pelo que eu acompanho, desde a redemocratização, sofrendo isso, né? Esse tipo de interferência em processo eleitoral, assim, ó, destruição da vida de pessoas, e depois não vira nada na justiça. E todo mundo ainda fala, a justiça não funciona. Não! O problema é que nós temos uma forma primária, infantil de ver os fatos, né? Nós estamos aqui tratando de fatos que a gente não conhece. Alguém aqui leu o inquérito? Alguém aqui viu tudo que está apurado até agora? A Polícia Federal não sabe ainda, porque ela está começando a investigar, né? Então, o que teria que acontecer agora, como qualquer país sério? Como foi feito, por exemplo, no caso do golpe? Nós soubemos da investigação da Polícia Federal no dia que ela soltou o relatório final. Já veio com tudo, não vazou nada durante a investigação. Isso é uma investigação eficiente, né? E que respeita direitos também. A eficiência aí não é contrária a respeitar direitos, né? Ao contrário, a eficiência na investigação também implica em respeito aos direitos que mantém o sigilo, né? Quando sai a informação, é no final da investigação, está tudo apurado, né? Hoje nós não podemos falar muita coisa. O público tem que entender isso, tem que ter essa malícia de como funciona. É um grave problema. Eu tenho um livro escrito sobre isso, a justiça na sociedade de espetáculo, né? Quer dizer, como que é difícil para a democracia no mundo todo, não é só no Brasil, essa relação entre sistema de justiça e sistema de comunicação social. Há um problema da democracia aí, né? Mas a gente, uma das formas de solução é o público ser mais maduro e entender que nesse momento, antes de ter um juízo definitivo, é preciso calma, né? E tem que punir quem está vazando porque está prejudicando a investigação. Se houver crime aí, ele está ajudando o criminoso. Punição. Serrano, você está falando, vai. A André Mendonça pede essa investigação. Vai ser uma investigação dentro da Polícia Federal. Quem da PF está vazando isso? Né? Quem da PF está vazando isso? Você falou, é preciso punição. Que punição essa pessoa tem? Ela é expulsa? Ela é presa? Vazamento de informação, que punição ela tem? Tem duas dimensões imediatas, vamos dizer assim. Uma que é falta disciplinar grave. A pessoa pode e deve perder o cargo. Veja, para falar para as pessoas assim, em linguagem comum, é uma traição da polícia. O policial que faz isso está traindo a polícia, porque está indo contra o papel da instituição, está indo contra a eficiência de quem investiga. Então ele pode perder o cargo. E segunda dimensão, ele vai sofrer um processo crime. A pena não é grande, etc e tal, provavelmente para a cadeia não vai, mas sofre um processo crime e perde a primariedade, né? Então é preciso investigar o investigador aí, investigar quem está vazando. É isso que precisa fazer, ponto. Numa democracia, né, Serrano, convive com um paradoxo, porque a autoridade que detém dados sigilosos têm a obrigação legal de mantê-los sob sigilo, né? E cometem crime quando vazam. E na outra ponta você tem a imprensa que vai atrás dos dados sigilosos, sobretudo os sigilosos, e está cumprindo a sua obrigação. E havendo interesse público e certificando-se de que os dados são reais, está lá dentro do inquérito, obteve cópia das mensagens e tal, ela cumpre também o seu papel ao divulgar os dados, né? Eu me lembro, durante a investigação sobre a tentativa de golpe do Bolsonaro, a gente soube do teor das delações do Mauro Cid antes, vazaram os depoimentos dos dois chefes militares que se opuseram ao golpe, o do Exército e da Aeronáutica. A gente foi divulgando, à medida que a investigação foi avançando, tudo o que estava dentro do inquérito, né? No caso Master, idem. Não foi tudo, Josias. Não, muita coisa.
vamos lá. Treta. Vamos ver. Divulgamos o teor dos... Tudo que foi divulgado naquela época, pelo menos quase tudo, foram depoimentos, gente que falou. Sem dúvida. Isso pode vazar por gente que não seja da PF. Pode, o advogado teve acesso. O advogado, a própria pessoa fala com o amigo e o amigo comenta. Aqui mesmo, a gente não sabe se vazou pela polícia ou não, né? Pode ser, Claro. pode ser que seja outra fonte de vazamento. Pode ser, mas é por isso que precisa investigar, né? O que eu queria saber de você é o seguinte: o Flávio Dino também, a exemplo do André Mendonça agora, Flávio Dino também determinou, no caso do Lulinha, a abertura de um inquérito para apurar o vazamento. Como deve proceder a Polícia Federal nessa investigação? Porque você tem lá, supondo que tenha vazado da polícia, a polícia tem que destacar pessoas que não estão envolvidas na investigação para fazer essa apuração. A chance é remota de identificar o vazador. É possível saber se foi da polícia, se não foi da polícia? Acha que, nesse aspecto, como os vazamentos eles têm ocorrido, e não é só nesse caso, em muitos outros e tal, acha que essa fricção entre o interesse do jornalista de divulgar e a negligência da autoridade que, por vezes, vaza algo que não poderia vazar, nós estamos administrando mal esse problema, essa fricção, esse paradoxo? Veja, essa é uma questão absolutamente difícil, é uma grande questão do mundo democrático, isso hoje, não só do Brasil, né? Tem países que resolvem agir com rigor. Nos Estados Unidos, por exemplo, o sigilo de fonte eu diria que praticamente não é garantido. Há um dispositivo no Código dos Estados Unidos da América, chama Contempt of Court, em que o juiz pode convocar o jornalista que divulgou uma informação que tem a ver com a investigação ou processo que ele participa, e se o jornalista não entregar a fonte, é preso por 18 meses sem direito a inquérito ou processo, né? Há uma grande queixa hoje da Associação dos Jornalistas Americanos quanto a isso, são diversos jornalistas presos nas últimas décadas, né? Então, eu acho isso terrível. Isso, para mim, não funciona, né? O Brasil está tentando outro caminho que eu acho muito interessante, com todos esses conflitos que nós estamos vivendo, mas é assim que a democracia constrói as coisas mesmo, né? Ela vai construindo através dos conflitos, né? Com todo esse conflito que nós estamos vivendo, nós estamos uma experiência interessante. É direito do jornalista, tendo acesso a uma informação que ele julga de interesse público, ele divulgar, ponto. E isso tem que ser intangível, né? Não dá para você, óbvio que não é um direito absoluto, ele não pode usar da profissão de jornalista para praticar crime, né? Mas é um direito dele a ser garantido dentro dos limites que a Constituição coloca, né? Aliás, não é o único profissional que, se tiver acesso à informação sigilosa, pode utilizar. O advogado também, ele pode utilizar na defesa do seu cliente, né? Agora, o agente público que vaza comete crime. E são coisas que são diferentes, veja. O agente público pode ser investigado e deve ser investigado. O sigilo de fonte não é proteção da fonte, é proteção do jornalista, da profissão, está escrito isso na Constituição. Ou seja, o jornalista não pode ser investigado, as fontes suspeitas sim. É absolutamente possível, a Polícia Federal só não chega em quem vazou se não quiser. Eu estou sendo aqui bem claro. Agora, no caso do Master, a Polícia Federal identificou exatamente o perito, ou a perita, eu não lembro se era qual o gênero, mas o perito que vazou as informações, né? Identificou exatamente quem vazou. Isso é totalmente possível. Os agentes envolvidos ou que tiveram acesso às informações podem ter seu sigilo quebrado. Tem uma série de mecanismos investigatórios que você pode ter, né? Você só não pode fazer o quê? Ir lá e invadir a intimidade do jornalista, pedir que o jornalista venha entregar a fonte, quebrar sigilo do celular do jornalista. Isso, em princípio, não pode, a não ser que o jornalista esteja usando do sigilo de fonte para praticar um crime. Por exemplo, se o jornalista paga o agente público para vazar informação, ele está cometendo um crime de corrupção ativa e o agente público de corrupção passiva. Mas salvo essas hipóteses que são muito
só da imaginação, eu creio, não creio que ninguém faça isso, vamos dizer, salvo essas hipóteses mais radicais, né, em que, por exemplo, agora houve um blogueiro lá no Maranhão que usou da função de ser blogueiro, lá de jornalista, para praticar crimes, né? Quer dizer, então esse tipo de coisa, obviamente, eu estou colocando fora, mas o sigilo de fonte tem que ser tratado como o Brasil trata, um direito amplo em que tem que se respeitar a profissão do jornalista. E isso tem que conviver com o fato de terem autoridades públicas que vazam informações. Essas autoridades têm que ser investigadas e punidas. Nós estamos hoje vivendo no Brasil uma experiência interessantíssima. Se preserva o direito do jornalista a divulgar e, ao mesmo tempo, se investiga quem está vazando. O que não podia haver era o contrário. Nós éramos o oposto dos Estados Unidos. Né? A autoridade pública vaza e não acontece nada, ninguém investiga nada. Isso que não pode haver. Quer dizer, o jornalista tem que ser preservado, a autoridade pública tem que ser punida. E é o que a gente está caminhando para fazer agora com essas decisões do ministro Mendonça. É isso! Tá aqui esclarecimento de Pedro Serrano, especialista em Direito Constitucional, professor da PUC de São Paulo. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!